Salve galera, o tema do vídeo de hoje é a ilusão do empreendedorismo, o desemprego e a esquerda perdida. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, cumprindo na tradição, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Sua ajuda é fundamental e sem ela esse trabalho não teria como continuar. Meu muito obrigado. Na atual conjuntura brasileira, um dos principais problemas é a questão do desemprego e do aumento do trabalho precário. O Brasil tem hoje, em números oficiais, mais 12 milhões de desempregados, só que esses números oficiais não abarcam algumas realidades, por exemplo, pessoas que simplesmente desistiram de procurar trabalho porque estão há 3, 4 anos sem conseguir emprego e estão vivendo de outras coisas. Assim como esse número também não abarca todos os trabalhadores que estão na informalidade e que na prática estão na informalidade não porque decidiram virar empreendedores, porque não arrumaram emprego e estão vendendo pipoca no sinal, estão vendendo alguma coisa no metrô, tentando vender um bolo na frente de casa com a barraquinha improvisada. Essas pessoas estão efetivamente desempregadas. Sem falar, além das pessoas desempregadas, nós temos um aumento brutal do número de pessoas na informalidade, em trabalhos como camelô, comerciantes de pequenas coisas e por aí vai. E o trabalho precário cresce muito no Brasil, aquele trabalho sem direitos, com péssimas condições de trabalho, péssimos salários. A contra-reforma trabalhista aprovada pelo governo do golpista Michel Temer piorou as condições de trabalho no Brasil, que já eram trágicas. O Brasil, que é um país de capitalismo dependente, fundamentado na superexploração da força de trabalho. Aliado ao problema do desemprego, que só tende a crescer, porque repare, os telejornais falam que houve uma redução de 0,5%, uma redução de 0,8% de desemprego. Esses dados não sinalizam nenhuma redução substancial do desemprego, pelo contrário, a política econômica ultraliberal e entreguista comandada pelo Paulo Guedes vai aprofundar cada vez mais a precarização das relações de trabalho e a situação de desemprego estrutural que vive hoje milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Então, o problema do desemprego é um problema central na luta de classes no Brasil nos próximos anos. Aliado a isso, essa política ultra-neoliberal também vem cortando direitos sociais que se configuram como salários indiretos e fontes de renda únicas ou importantes para as pessoas sobreviverem. Hoje no Brasil nós temos milhões de pessoas que estão esperando na fila para receber um benefício do Bolsa Família ou para conseguir se aposentar. E o governo Bolsonaro propositalmente está dificultando esse processo, ou então, recentemente foi divulgado que menos de 10% dos beneficiários do Bolsa Família são da região Nordeste, sendo que o Nordeste concentra 27% da pobreza nacional, ou seja, o governo Bolsonaro propositalmente está excluindo pessoas do Nordeste do benefício do Bolsa Família como forma de retaliação, porque na região ele foi pouco votado. E aí, frente a esse problema estrutural que só se agrava, essa redução da renda das famílias, aumento do desemprego, precarização do trabalho, intensificação das doenças de trabalho, dos casos de assédio moral e por aí vai, grande parte da esquerda brasileira não coloca o desemprego como questão central. É algo assustador você perceber que os chamados formadores de opinião, os intelectuais, as lideranças políticas, não colocam o desemprego como questão central. E pior, quando formulam alguma alternativa para enfrentar a questão do desemprego, eles escondem. Por exemplo, o PT criou um plano emergencial de combate ao desemprego e aí foi criado pelos economistas do PT e depois foi guardado na gaveta. Nenhuma das figuras públicas centrais do PT divulga esse plano. Recentemente, o deputado Glauber Braga, do PSOL, que é o melhor deputado do Brasil, como eu venho sempre falando, apresentou um projeto de lei muito importante, muito interessante, que se propõe a colocar o Estado como empregador em última instância e organizar pelo Brasil uma série de obras públicas e iniciativas do Estado para gerar emprego. O projeto é muito bem feito, muito bem fundamentado, vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Parte de uma perspectiva que nem é marxista, radical, nem nada disso, uma perspectiva Haleckiana ou keynesiana, que compreende que numa situação de desemprego e recessão com a economia em baixa, é necessário investimentos públicos para reaquecer a economia, elevar o nível de emprego e, consequentemente, melhorar as condições de luta da classe trabalhadora. Porque, como eu falei num vídeo recente do canal sobre essa questão da austeridade, quanto maior é o nível de desemprego, pior são as condições de luta da classe trabalhadora no geral e do sindicalismo em particular.
Esse projeto do deputado Glauber Braga foi solenemente ignorado pela maioria dos sites das mídias de esquerda. Ele até gravou uma entrevista com Samuel do Cifra Oculta, o link da entrevista também vai estar na descrição do vídeo, em que ele debate aspectos do projeto, um debate muito bom e que também foi visto por poucas pessoas. Então, a gente tem um projeto de lei que seria fundamental para fazer debates, para fazer agitação e propaganda, colocar a questão do desemprego na ordem do dia, e ele é ignorado para a maioria da nossa esquerda. A gente acaba sendo pautado cada vez mais pelo bolsonarismo, pelas merdas, os absurdos que fala Eugênia Duarte, aquele ministro da educação lá de nome difícil, que é olavista, Olavo de Carvalho e Damares. E aí, veja, eu não trabalho com a ideia que são meras cortinas de fumaça, não é isso. Todas essas declarações, elas têm uma função muito clara, que é desenvolver uma contra-revolução a nível de cultura e costumes no direcionamento reacionário, evidentemente. Só que no terreno da cultura e dos costumes, a gente está numa defensiva muito grande. E a chance de ganhar nesse terreno é menor. Então é muito mais tático para as esquerdas focar na questão da renda, do desemprego, do aumento do custo de vida, do desmonte dos serviços públicos, para tentar atrair a classe trabalhadora, especialmente a classe trabalhadora que está sob a influência do bolsonarismo, para uma outra posição política. Só que isso não está sendo feito. Repare, você tem um conjunto de organizações políticas que dizem representar a classe trabalhadora, e no momento que a gente tem mais de 12 milhões de desempregados, o desemprego não é tema central no discurso político dessas organizações, suas lideranças, seus intelectuais. Você consegue perceber a contradição bizarra que tem aí, que não faz sentido esse tipo de ausência de centralidade da questão do emprego? Só que na política não existe espaço vazio, né? Como a gente bem sabe. Frente a essa situação de desemprego, de redução dos salários, de piora das condições de trabalho, o que é que a classe trabalhadora abraça cada vez mais? A ideologia do empreendedorismo. E esse ponto é muito importante. Veja bem, a ideia de que todos são empreendedores é falsa. O sistema capitalista, ele precisa de pessoas que não têm os meios de produção, portanto não tem fábricas, não tem fazendas, não tem empresas, não tem firmas, e vivem para vender sua força de trabalho, que são a imensa maioria das pessoas. Em todo o país capitalista é assim. Então esse negócio que a maioria vai ser empreendedor é falso. Agora, todo trabalhador, ele sente na pele uma negação da sua humanidade na imensa maioria dos trabalhos que existem na divisão social do trabalho capitalista. Como disse brilhantemente o filósofo Louis Althusser, tá errado quem acha que tem que explicar para o trabalhador que ele é explorado. Todo trabalhador sabe que é explorado. A imensa maioria dos trabalhadores odeia os seus patrões. Você, puxe pela memória, você que está assistindo esse vídeo, você odeia seu patrão, sua patroa. Eu odiava meu patrão quando eu trabalhava de maneira assalariada. Marx, nos manuscritos econômicos filosóficos, ele fala que o trabalhador foge do trabalho como o diabo da cruz, que ele só sente algum nível de humanidade no seu momento de férias, de lazer, de descanso, fora do local do trabalho. Então todo trabalhador, ele sabe que é explorado. Ele odeia, via de regra, o seu emprego. O momento mais feliz da sua vida é quando ele larga do trabalho, ou então quando ele está no final de semana em que ele pode assistir no futebol, ir para uma praia, tomar uma cerveja, conversar com os amigos. Quando a esquerda não faz o debate e a crítica às condições de trabalho, em última instância, a propriedade privada dos meios de produção, não debate o fato de nós sermos os criadores de toda a riqueza, então o prédio, o sapato, a televisão, o computador, o estádio de futebol, a represa, tudo foi o trabalho da classe trabalhadora que fez. Trabalho é a única fonte de produção da riqueza a partir da extração de coisas úteis da natureza, de valores de uso. Quando a gente não faz esse debate, o fato de que existe uma contradição estrutural entre a relação capital-trabalho vai continuar existindo. Que contradição estrutural é essa? O trabalhador, no capitalismo, odeia seu trabalho, odeia seu patrão, sente muita raiva, sente um processo, ainda que não consciente, de negação da sua humanidade num trabalho assalariado capitalista, mas ao mesmo tempo ele precisa de trabalho, porque ele não tem nada para viver além de vender a sua força de trabalho. Ele precisa do salário para sobreviver. Então o trabalhador, ele é ao mesmo tempo um ser do capital, porque ele precisa da relação com o capital para ter trabalho, salário e sobreviver, mas ao mesmo tempo um ser contra o capital, porque a relação capitalista nega a sua humanidade. Quando a gente não está fazendo esse debate, chega um liberal e fala assim:
Olha, é muito ruim trabalhar para os outros, né? É muito ruim receber ordens, né? Receber carão de patrão, receber mal educação, assédio e por aí vai. Sabe qual é a solução? Você ser patrão também. O discurso liberal, ele apresenta uma solução falsa, ideológica, mas apresenta para a contradição estrutural do sistema capitalista, dessa relação entre o trabalhador ser do capital e ser contra o capital. Ele diz que ele vai ser patrão, que ele vai, portanto, sair da condição de trabalhador. Então ele diz que é possível sustentar um país e acabar com o desemprego a partir de cervejaria artesanal, barbearia modernosa, assim, daqueles machos diferentes, com coque samurai, por aí vai, carrocinha de cachorro-quente, lanchonete, salão de belezas, academia e por aí vai. Percebe? Então ele cria esse discurso, e quem não quer não ter um patrão? Como diria a clássica música do Racionais, o sonho da maioria da favela é ter um bar, né, que é o mais próximo que se pode pensar de ter um negócio próprio para deixar de ser empregado, deixar de trabalhar para os outros. Então esse discurso ele pega muito fácil. E numa situação de desemprego, em que as pessoas não estão vendo solução imediata, não conseguem arrumar trabalho, não veem melhora na economia e não conseguem enxergar melhora na economia com razão, porque não está realmente melhorando, o que é que sobra para essas pessoas? Sobra esse discurso do empreendedorismo, de tentar ganhar a vida por conta própria. Só que em vez de elas perceberem isso como um retrocesso, como uma piora nas suas condições de vida, elas veem isso como uma espécie de libertação. Então você conversa, por exemplo, com um trabalhador, uma trabalhadora que está no Uber, e ele fala que agora tá bom, porque ele não trabalha mais para ninguém, ele faz seus próprios horários, mas ele trabalha 14, 15, 16 horas por dia. Via de regra, ele está trabalhando às vezes o dobro do que ele trabalhava no seu antigo emprego, antes da grande crise econômica e da política imbecil de ajuste fiscal aplicado por Dilma e seu ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Só que ele está trabalhando o dobro, só que ele se sente com a sensação de liberdade. Ele não sente que ele é mais explorado do que antes, porque a figura física do patrão ali não existe. E porque grande parte da esquerda deixou de fazer o debate como central sobre os temas relacionados ao mundo do trabalho e, em última instância, oferecer uma alternativa à própria propriedade privada dos meios de produção. Veja, não estou dizendo que a Revolução Socialista está na ordem do dia e que a gente tem que chegar com as bandeiras e os cartazes, abaixo a propriedade privada, a propriedade é roubo, como diria o Proudhon. Não é essa a questão. A questão é a contradição entre a classe trabalhadora ser do capital e contra o capital, ela vai continuar existindo e vai sempre existir no sistema capitalista. Quando não existe nenhuma intervenção política e teórica da esquerda nessa contradição, isso abre espaço para a intervenção do liberalismo, que vem com a ideologia do empreendedorismo. E é isso que está acontecendo. Porque, de novo, se eu não disser, os trabalhadores sabem que são explorados. Todo trabalhador sabe isso. Quando alguém chega e apresenta uma solução para fugir da exploração, que é trabalhar para si mesmo, que maravilha, né? Quem é que não quer? Você não quer? Sua mãe não quer? Seu amigo, seu esposo, sua esposa, todos querem sair da situação de exploração, de humilhação, de trabalhar para os outros. Ao mesmo tempo, tem outra coisa muito grave, que é essa ideologia liberal, ela vem crescendo e ganhando muito espaço. Então as pessoas acham que de verdade a economia depende dos investimentos. Então se você é um pequeno empreendedor e você está investindo, você está ajudando a melhorar a economia. E aí uma série de pequenos investimentos vai fazer com que a economia dê certo. Isso é falso. Esses pequenos estabelecimentos como academia, salão de beleza, lanchonetes, restaurantes, por aí vai, para elas prosperarem, elas dependem de um processo de aquecimento da economia e crescimento da demanda efetiva. Muito simples de explicar. Imagine o meu exemplo. Jones, eu sou um trabalhador. E aí, eu tenho todo mês pagar aluguel, conta de luz, água, alimentação, internet e por aí vai. O que sobra das minhas contas essenciais, que eu não posso deixar de pagar conta de luz, senão ela é cortada. Eu não posso deixar de pagar a internet, senão ela é cortada. Eu não posso deixar de comer. Então, são gastos essenciais que não tem muita margem de manobra para você cortar. Se a minha renda está crescendo, se a economia de maneira geral está melhorando, vai sobrar cada vez mais renda,
retirar dos gastos essenciais para eu consumir essas coisas, por assim dizer, supérfluas. Então eu vou gastar cada vez mais com shows, com saídas, com restaurantes, com lanchonetes, com academias, comprando roupa nova e por aí vai. Necessariamente, quando tem esse processo de aumento da renda da população, de crescimento da economia com algum nível de distribuição de renda, a demanda por lojas, academias, lanchonetes vai crescer. Quando a economia está em baixa, em recessão, a classe trabalhadora está cada vez com salário menor, com menos empregos, com menos direitos sociais, a renda está caindo, a demanda por esses serviços vai diminuir necessariamente. Ninguém vai deixar de comer para dar uma chapinha no cabelo. Ninguém vai deixar de comer para comprar um whey protein e malhar. Ninguém vai deixar... Aliás, depende, né? Eu conheço alguns amigos da academia que talvez deixariam de comer para comprar um anabolizante, mas isso é outro assunto. A maioria das pessoas não vai deixar de pagar a conta de água, a conta de energia, o aluguel, para tomar uma cerveja, para comprar uma roupa nova. Percebe? Então esses negócios tendem a cada vez... tem menos chances de dar certo. Então se cria uma espiral de ilusões, que algumas pessoas estão desempregadas, não conseguem arrumar emprego, vendem um carro para abrir uma lanchonete, a lanchonete dura 3, 4 meses e depois fecha. Então essa ideologia do empreendedorismo, além de não resolver o problema do desemprego, além de não resolver o seu problema do emprego, grosso modo, ela não resolve o problema do país como um todo. Ela não vai tirar o país do buraco, não vai tirar o país da recessão e muito menos vai acabar com o subdesenvolvimento e a dependência, que é um aspecto central. Então a esquerda brasileira ela precisa acordar, ela precisa colocar o desemprego como tema central. O camarada Ivan Pinheiro ele tem uma brincadeira que a esquerda ela está sempre pensando nas eleições, nos anos ímpares que acontecem nos anos par. Então ela está sempre pensando nas eleições. Esse ano todo debate é em torno das eleições. Aí ano que vem todo debate já vai ser em torno das eleições de 2022. E assim a gente deixa de fazer a disputa política, a disputa pela hegemonia. Se a gente não coloca o desemprego como tema central, as condições de trabalho da classe trabalhadora, pode se preparar que um liberalzinho, um fascista de sapatênis, como eu gosto de chamar, como o Amoedo, vai ganhar de lavada. Ele vai ganhar essa consciência que não está sendo disputada. Então isso é uma espécie de quase manifesto. Acordem, é necessário colocar a questão do emprego como tema central no discurso da esquerda brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de ouvir o Revolution, conferir os materiais que estão na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, chega lá no Instagram e manda, que eu estou sempre respondendo o máximo que eu posso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.